Olá, seja bem-vindo à Ação Nacional. Com altos índices de violência urbana, habitações precárias, transporte deficiente e carências no sistema de saúde, a população sente-se insegura quanto aos seus direitos fundamentais. Além disso, ondas de protestos surgem desde junho de 2013 e com eles muitas reivindicações e atos de violência. O que fazer para termos cidades mais sustentáveis? Melhor mobilidade humana e políticas públicas que atendam às demandas atuais. É a proposta da entrevista de hoje do Ação Nacional com o geógrafo pesquisador da Unicamp e membro do Observatório Permanente de Conflitos Urbanos de Campinas, Sérgio Teixeira. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no Ação Nacional de hoje. Obrigado. Bom, já vou fazer uma primeira pergunta aqui para você. Você acredita que a violência urbana, de alguma forma e de algum jeito, acaba entrando na casa das pessoas? Sim, acaba entrando sim. No modo de vida e no modo de ver a cidade. A cidade que a gente tem hoje, ela é fruto de um constante processo de segregação espacial e segregação de direitos, né? A cidade ela se desenvolve deixando alguns espaços privilegiados para uma elite da cidade que convive onde se pode pagar e uma imensa massa de trabalhadores e jovens que ocupam as periferias onde não se tem direitos, onde não se tem condições de trabalho. E aí isso causa o quê? Causa dependências e necessidades. Necessidades de infraestrutura, necessidades de trabalho e necessidade de viver a vida. Essa necessidade acaba se transformando em algum momento em violência. E essa violência nós vemos em todos os momentos da nossa vida. Seja quando você para num farol, seja quando você vai andar na rua de noite, essa violência se expressa. Isso entra na vida das pessoas, na casa das pessoas, com costumes, modos de vida e formas de ver a sociedade que melhor lhe convém. Então, por exemplo, hoje a difusão de condomínios fechados, onde tem seguranças privadas, altos muros enormes, eletrificados, acaba entrando na vida cotidiana das pessoas e isso causa um modo de vida que é um modo de ver a sociedade também de forma segregada e muitas vezes até com muito preconceito. Então nós estamos falando aqui de diversas classes sociais, não falando só a classe mais desfavorecida, quando a gente fala que essa violência acaba entrando na casa das pessoas. É de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. A violência, ela atinge e preocupa desde a família do mais pobre, que uma família, uma mãe que se desespera ao ver seu filho entrando muitas vezes no mundo do crime, ou vendo seu filho sendo consumido pela droga, e isso fruto da violência, ou mesmo nas casas de classe média, ou mesmo de pessoas de classe mais alta, que vem o tempo todo preocupado em como vai sair de casa e como eu faço para ir ao shopping sem que a miséria constituída na sociedade me pegue em alguma esquina e cometa um ato de atrocidade. Claro, isso nós não podemos ver como uma questão pessoal de cada pessoa que leva a fazer, mas é uma questão social. Então, assim, a violência e o medo atingem todas as classes, porque nós vemos hoje uma cultura do medo. E a cultura do medo, ela vende também determinados produtos que são destinados a esse nicho, né? Então você vê, se nós pegarmos os dados de crescimento da segurança privada, aumentou muito nos últimos 10 anos. Por exemplo, as pessoas consomem um produto que é fruto da cultura do medo. E aí, se isso resolve, aí é um debate que nós temos que fazer. É um debate bem maior. Bom, a gente foi para as ruas saber da população o que elas acham sobre a violência urbana. Confira. Um levantamento realizado pela ONG mexicana Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal listou as 50 cidades mais violentas do mundo. 19 delas são brasileiras. O Brasil se destacou como o país com mais cidades no ranking. João Pessoa, na Paraíba, surpreende como a 4ª cidade mais violenta do mundo. Em seguida estão Maceió, no Alagoas, Fortaleza, no Ceará e Natal, no Rio Grande do Norte. Além delas, Curitiba, Porto Alegre e Teresina aparecem pela primeira vez entre as cidades citadas. O Brasil é um país violento e vive um quadro de segurança pública que se agravou nos últimos anos. Segundo o último mapa da violência, elaborado em 2014 pelo Instituto Sangari, o Brasil tem cerca de 56 mil vítimas de homicídios por ano. O que a população acha sobre isso? Será que essa violência é perceptível? Existe alguma solução?
Vamos ver o que o brasileiro vai falar sobre o assunto. Você tem medo de sofrer algum tipo de violência? Sempre tenho. Meu plano é de sair do país, por exemplo. Não confio em ficar aqui, não. Por quê? Por causa do excesso de violência, né? Você não pode ter alguma coisa um pouco mais cara ou ir para algum lugar mais bem vestido. É muito seguro, né? Não dá para ficar aqui, não. Os culpados, tem muitos fatores. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores familiares, fatores psicológicos, culturais, enfim, tem muitos fatores. Difícil de enumerar um. Uma constante crise de segurança pública. Nós não temos segurança, né? Em nenhum lugar e em nenhuma hora. Todos os horários são perigosos em todos os lugares. E você acha que existe alguma solução? Eu acho que tem. Eu acho que, começando pelas famílias, né? O modo social e familiar de se tratarem e subindo na escala mesmo social. E você acha que existe uma solução para a violência no Brasil? Acredito que sim, parte acho que da educação. Se você não tem educação, se você não tem conhecimento, se você não tem uma boa moradia, se você não tem uma boa situação de vida, eu acho que gera violência. Tá aí, vendo, Sérgio? O pessoal está falando aqui, a gente pode ver que há uma crescente sensação aí de violência, né, entre a população. Muitos falaram, eu prefiro sair do país, né, vou embora daqui para tentar solucionar o problema. Essa seria realmente a solução? E que lugar, então, do mundo que é seguro? É verdade. Não, evidentemente que assim, né, sair do país não adianta. Ainda que isso seja uma ideia muito presente na cabeça de muitas pessoas, de quem pode, né? Você fala assim, mas é verdade a sua colocação. Que lugar que é seguro? Né? Porque a ideia que nós temos hoje de uma cidade, a cidade ela se desenvolveu a partir da década de 90, sobretudo, a partir de um ideário do neoliberalismo. O que o ideário do neoliberalismo ele traz para a gente? Ele traz uma ideia de que tudo deve ser vendido. E a cidade está dentro disso, a cidade tem que ser vendida. E aí ela é vendida a partir de uma proposta, de uma imagem que ela faz. Qual é essa imagem? É a imagem de uma cidade de negócios, onde tenha espaços cada vez de maior consumo. E assim, quando a gente se depara com a segregação, porque quem não tem dinheiro vai para as periferias, e nas periferias é onde a violência mais explode, ela acaba chegando nos lugares centrais, como um todo. E assim, qual que é a solução? A solução não é sair do país, porque isso é colocado para quem pode. A solução desse problema, eu acho que passa por outras coisas que as pessoas disseram ali na rua, que é o quê? Você ter mais direitos sociais para as pessoas. O fim da violência, ela exige que você tenha mais serviços públicos, de saúde, de educação e de cultura para que as pessoas possam viver a cidade. Elas têm que ter o direito à cidade. Isso acaba com a violência, porque caso contrário, a gente acaba caindo em ideias equivocadas sobre isso, que no fundo chegam até a dizer assim, olha, a solução da violência é aumentar o policiamento, por exemplo. Sim. E não é essa a solução, na verdade, porque existem muitas condições horríveis e coisas que precisam ser mudadas. Eu posso gerar mais violência ainda, né? Claro, com certeza você pode gerar mais violência, porque se você tem uma situação onde a violência, onde a segurança pública, ela não está bem preparada para agir com a violência, aí você só aprofunda ela. E é claro, aí é fundamental, sem direitos, sem condições de trabalho, aí as pessoas arrumam um jeito de viver sua vida. Infelizmente, a violência hoje, ela atinge a todos, e assim, atinge quem tem o dinheiro para ir no lugar e comprar alguma coisa que pode ser levada, e atinge as famílias e atinge a todos aqueles que são mais pobres, e aí de forma muito aguda. Bom, a gente pode reparar também duas coisas que estava se discutindo aí nesse VT. A questão, vamos destacar aqui, a questão do medo e da confiança. Então, medo diante de tantos problemas e também a confiança de que as coisas melhorem. Até teve uma senhora ali que citou alguns pontos positivos que poderiam ser soluções, né? A questão social, trabalhar com a família, também a questão da educação, né? Como você percebe essa relação entre essa coisa do medo e da confiança das pessoas? Olha, é fundamental, fundamental. O problema é que hoje em dia as pessoas têm tido pouca confiança naqueles que fazem algumas propostas em relação a isso. Hoje há uma desconfiança geral na política, por exemplo. Hoje, quando você olha para a televisão, você fala, olha, aquela pessoa, aquele candidato que fez tal campanha dizendo que ia resolver o problema da violência, resolver os problemas, ela acaba se revelando uma pessoa corrupta. Isso cria uma crise de confiança das pessoas. Pessoal, em quem eu vou confiar? Se ele disse lá atrás que ia ser dessa forma,
e chega lá, ele muda de posição, muda essas coisas, isso cria uma crise de confiança. Eu acreditei, né? Eu acreditei naquilo. E a confiança também é um fator essencial para o medo. E, chama-se, o medo, ele está a favor de um projeto. Porque quando você coloca o medo como fundamental na vida das pessoas, você vende aquilo. E você vende o quê? Cada vez mais. O medo faz com que você fique na sua casa. Na sua casa você não convive na cidade. Então você acaba perdendo a dimensão do quanto a cidade ela pode ser reveladora em um espaço que é de direito seu. Então, seja você ficar em casa com medo da violência, seja você ficar em casa porque você não tem dinheiro para frequentar lugares públicos, ou seja porque a própria cidade não oferece lugares públicos de convivência, sobretudo para os jovens. Isso é uma questão importante, porque quando a gente fala da violência, é nos jovens que ela atinge de forma, vamos dizer, mais aguda. Forte, né? Mais forte. Só um dado, assim, se a gente pegar o número de pessoas que estão hoje presas por assalto, a camada maior está na população de 14, claro, daí com 14 anos não presa no sistema carcerário comum, Sim. mas que é abordado isso de 14 a 24 anos. Esse é o dado fundamental. 70% das pessoas presas no Brasil têm essa faixa de idade. Então você veja como a juventude é quem mais sofre com uma cidade segregada. E aí, se você vai para os estratos, né? Se você comparar isso, por exemplo, os jovens negros, por exemplo, aí esse índice aumenta mais ainda, né? Porque são o foco dessa falsa resolução do problema, que é resolver tudo a partir da repressão e não dos direitos, como a própria telespectadora deu um indício e colocou como solução. A gente vai aprofundar mais essa questão, né, dos direitos e tudo mais no próximo bloco aqui na Ação Nacional. Nós estamos conversando com o Sérgio Teixeira sobre violência urbana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.